Vamos continuar a contemplar a história de Jacob no livro de Gênesis. E o tema de nosso encontro hoje, da nossa catequese, é Jacob e os santos anjos. É curioso notar que dos três patriarcas, Jacob é aquele que teve mais contactos com os santos anjos. O primeiro foi quando ele estava a sair da terra prometida, e naquele lugar que ele dormiu com a cabeça sobre uma pedra, ele teve o sonho da escada do céu, viu Deus no topo da escada e os anjos que subiam e desciam. Portanto, esta escada, a base tocava na terra e o topo da escada tocava no céu. Portanto, ele chamou aquele lugar Betel, que significa casa de Deus. Portanto, aqui Jacob contemplou os anjos no seu ministério de medianeiros entre o céu e a terra e o céu. Outra experiência que ele teve dos santos anjos foi nos últimos 6 anos que ele viveu em casa do seu sogro. Estes últimos 6 anos, ele quis trabalhar para si e o único salário que ele queria era as crias malhadas que nascessem das ovelhas e das cabras. E realmente, para Labão, normalmente as ovelhas eram brancas e davam crias brancas, e as cabras eram pretas e davam crias pretas. Isso era normal. Portanto, com a ajuda de um anjo que lhe falava em sonhos, Jacob procedeu conforme o anjo lhe ensinou, para que no tempo em que as fêmeas eram cobertas, que as crias iam nascer malhadas. E assim acontecia. Labão viu que Jacob começou a enriquecer, ele mudou-lhe o salário 10 vezes, portanto as condições das crias mudou 10 vezes, mas sempre o anjo ajudou a que Jacob fosse abençoado nos bens materiais em compensação da exploração que ele sofreu com Labão, seu tio e seu sogro. E é curioso que no capítulo 31, quando o anjo começa a falar com Jacob, depois, logo, Deus fala através do anjo. E este fenómeno nós vemos também se passou com Abraão, por ocasião do sacrifício de Isaac. Primeiro o anjo apareceu para impedir que ele sacrificasse o seu filho, e logo a seguir Deus fala através do anjo. Também o mesmo vai acontecer com Moisés. No Êxodo capítulo 3, na vocação de Moisés. Penso que é capítulo 3, se não me falha a memória. Portanto, nós vemos que Deus serve dos seus anjos, porque eles são instrumentos totalmente dóceis nas mãos de Deus, e eles não têm nenhum impedimento ou não fazem nenhuma barreira à ação divina. Também, quando Jacob sai com todos os seus haveres e toda a sua família da casa do seu sogro, nós já vimos que o seu sogro perseguiu e alcançou na montanha de Galaad. E aquele encontro que era para ser litigioso, Deus interviu e realmente foi um encontro que terminou em paz. Os dois fizeram uma aliança e Labão voltou para a sua casa em paz e sossego,
e Jacob continuou o seu caminho, conforme está escrito no capítulo 32. E no começo deste capítulo, quando Jacob começa a caminhada para a terra prometida, ele de novo vieram ao seu encontro anjos, uma multidão de anjos, e ao vê-los, Jacob exclamou: é a legião de Deus. E deu a esse lugar o nome de Mahanaim, que quer dizer 2 campos. Mas o encontro, a experiência mais misteriosa e mais direta que Jacob teve com o anjo foi na noite antes do encontro com o seu irmão Esaú. E nós podemos perguntar qual era o estado de alma de Jacob antes de se encontrar com o seu irmão. Este mesmo capítulo 32 diz que Jacob teve um grande medo e sentiu-se angustiado. Por quê? Porque Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens e ele ficou temeroso porque não sabia qual era a intenção do seu irmão. Portanto, esta é a sua parte humana. Mas este medo não o paralisou, mas ele pôs-se logo em ação. Ele dividiu a sua família e os seus bens em 2 acampamentos. Se Esaú viesse com a intenção de o atacar, pelo menos um dos acampamentos iria perecer e o outro havia de se salvar. No aspecto espiritual, portanto, estamos a ver aqui a parte humana. No aspecto espiritual, Jacob armou-se com a oração. E esta oração, que está descrita também no capítulo 32, a partir do versículo 10, é uma oração muito completa e que tem para nós grandes ensinamentos. Esta oração começa pela invocação. Jacob dirige-se ao Deus de Abraão e de Isaac. É interessante, este modo de orar é uma antecipação àquilo que Deus vai dizer a Moisés. Quando ele pergunta qual é o seu nome, o Senhor vai dizer aos filhos de Israel: o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacob. E é interessante que Jacob começa a sua oração exatamente com esta invocação. Depois, neste mesmo versículo 10, Jacob lembra o Senhor: foste tu que me ordenaste para voltar à tua terra, à tua pátria, e eu te farei bem. Portanto, ele está em obediência. Portanto, ele cumpriu em obediência a ordem do Senhor. E logo ele manifesta ao Senhor uma profunda humildade e um profundo reconhecimento, uma gratidão. Ele agradece por tudo que Deus fez por ele durante estes 20 anos que ele esteve fora da terra prometida e fora da casa de seu pai. Portanto, vocês sabem que a gratidão é uma chave de ouro que abre o coração do doador para novas graças. Isto se passa conosco. Se fazemos um favor e que as pessoas nos agradecem, a gente fica bem disposto, mesmo que a gente não estivesse à espera de um agradecimento, mas a gente fica bem disposto. E se a pessoa nos pedir novamente, a gente vai fazer. Deus também é sensível. Reparem que no Evangelho, uma das poucas vezes que o Senhor se queixou foi
da ingratidão por ocasião da cura dos 10 leprosos. O Senhor se queixou, só houve um que voltou para dar glória a Deus. Onde estão os outros 9? Não foram todos curados? Portanto, também Deus é sensível à gratidão humana. E a gratidão é uma virtude que tem duas grandes qualidades. Primeiro, a gratidão é alegre, porque recebeu uma dádiva. Portanto, a gratidão é movida pelo reconhecimento que foi objeto da generosidade de alguém ou da generosidade de Deus. E a segunda qualidade da gratidão é a humildade. Vocês sabem, um orgulhoso nunca agradece. Nunca. Por mais que a gente dê a uma pessoa orgulhosa, ele sempre vai dizer: tu deste porque quiseste. Era a tua obrigação. Portanto, por mais que a gente faça, um coração orgulhoso nunca reconhece o bem que recebe. E por isso Jacob continua a sua oração com uma profunda humildade e pela gratidão por tudo que Deus fez por ele. E só então é que Jacob pede por si e pela sua família. Portanto, Jacob diz: livra-me da mão de meu irmão Esaú, pois tenho medo dele, para que não venha matar-nos a mãe com os filhos. E por último, Abraão lembra ao Senhor das promessas que ele lhe fez em Betel. Foste tu com efeito que disseste: eu te acumularei de favores e tornarei a tua descendência como a areia do mar, que se não pode contar de tão numerosa. Portanto, tu que prometeste isto, não permitas agora que o meu irmão venha com 400 homens para nos matar a todos. E, portanto, quando Deus vê um coração humilde e reconhecido, Deus nunca fica insensível e manda os seus anjos para ajudar. É isso que está escrito no Salmo 90. O Senhor enviará em teu favor os seus anjos para que te guardem em todos os teus caminhos. E também a carta aos Hebreus diz-nos este ensinamento: não são todos eles espíritos servidores enviados ao serviço dos que devem herdar a salvação? Portanto, Deus envia os seus anjos como servos para nos ajudar na nossa vida sobre a terra e nos conduzir rumo à salvação. Portanto, é isto mesmo que o Senhor promete no livro do Êxodo, capítulo 23. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Se o Senhor fez esta promessa, nós não temos razão para duvidar. Isto é palavra divina. Deus não mente. Deus não pode enganar-se nem enganar-nos, porque Ele é verdade. E Ele é fiel à sua palavra, porque Ele é verdadeiro. E, portanto, se Ele diz: eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho. Que caminho é este? É o caminho que nós temos neste mundo. É a nossa vida sobre a terra. Nós estamos a caminho em direção à terra prometida, em direção ao céu. E realmente o anjo tem parte da sua missão de nos guardar aqui, durante a nossa vida sobre a terra.
E na Sagrada Escritura há dois exemplos muito lindos do anjo que cuida das nossas necessidades materiais. O primeiro exemplo, vocês conhecem muito bem, é no livro de Tobias. Deus envia o anjo Rafael, e o outro exemplo está escrito no livro de Daniel, capítulo 14. Vocês sabem muito bem que o rei mandou jogar Daniel na cova dos leões. Claro que os leões não lhe fizeram mal, mas não sabemos quanto tempo ele ficou lá, sem comer, sem beber, sem nada. E a certa altura, em Israel, estava o profeta Abacuque, e o anjo apareceu-lhe. Ele estava a preparar a comidinha para comer, e o anjo disse: leva essa comida a Daniel, na Babilônia, que está na cova dos leões. Claro que o profeta disse: mas eu não sei, nunca vi, nem não conheço onde é que é Babilônia, não conheço quem é esse Daniel, e muito menos onde é que fica a cova dos leões. E o anjo pegou no profeta Abacuque e levou até à entrada desse fosso dos leões. E então, chegado ali, gritou Abacuque: Daniel, Daniel, toma a refeição que Deus te enviou. E Daniel disse: tu te recordaste de mim, ó Deus, e não abandonaste os que te amam. Então Daniel levantou-se e comeu. E o anjo do Senhor imediatamente reconduziu Abacuque ao seu lugar. Portanto, vejam como Deus não se esquece de nós. Como não se esqueceu de Daniel, que passou fome naquele fosso dos leões. Portanto, o anjo tem para nós uma missão da nossa vida material, mas também tem uma missão na nossa vida espiritual, para te conduzir ao lugar que tenho preparado para ti. E o Senhor, no seu Evangelho, em João 14, o Senhor fala deste lugar, quando ele diz: em casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu me for e tiver-vos preparado um lugar, virei novamente para vos levar comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais vós também. Portanto, o anjo cuida de nós neste mundo, sem nunca perder de vista a meta, que é o céu. E nós podemos perguntar: como é que o anjo nos guia? Seguramente sem se desviar no caminho. Porque a todo momento, diz Jesus em Mateus 18, porque os anjos contemplam sem cessar o rosto do Pai que está nos céus. Portanto, é nesta contemplação do rosto do Pai, do rosto de Deus, que o anjo sabe qual é a vontade de Deus a nosso respeito a cada momento. Quer seja do ponto de vista da nossa vida material ou espiritual. Por isso é muito importante nós exercitarmos-nos através do silêncio interior, o silêncio na alma, porque na nossa alma há muitos barulhos, há muita balbúrdia. E nesta agitação interior, Deus não pode falar, nem o anjo pode falar. Portanto, lembrem-se que o anjo respeita a nossa liberdade até às últimas consequências. Aquele provérbio que a gente ouviu dos antigos, quando um burro fala, o outro abaixa as orelhas, isto é muito válido para o anjo. Enquanto a gente fala e está sempre agitado, o anjo abaixa as orelhas.
eu não tenho tempo para falar, não tenho espaço. Mas quando fazemos silêncio interior, ele fala-nos suavemente à voz da nossa consciência. E se nós queremos que o anjo nos fale mais forte, nós temos que, através da confiança, obedecer àquilo que ele nos inspira na nossa alma. Sem duvidar, sem desculpas. E quando a gente teve o toque do anjo e não fez, muito depressa vamos ver as consequências da nossa teimosia, da nossa orgulho, da nossa, entre aspas, autonomia. Eu sei. E depois a gente diz, porque é que eu não escutei a voz no meu interior? Porque é que eu não obedeci? Mas se nós obedecermos com toda a confiança, o anjo, na próxima vez, vai-nos falar mais forte. Mais forte, mais forte, mais forte. E chega a uma altura que a gente já não pode deixar de o ouvir. Porquê? Porque já habituamos a nossa alma a acolher os suaves toques de Deus através do anjo. E o anjo sempre, sempre, sempre nos fala da vontade de Deus. Sempre. A cada instante, a cada momento. Mas, voltando à narração do anjo e de Jacob, portanto, vemos, continua sempre no capítulo 32, portanto, nessa noite que antecedeu o encontro com o seu irmão, ele fez passar a torrente, fez passar toda a sua família, todos os seus haveres, os seus rebanhos, tudo o que possuía, e na outra margem da corrente ele ficou só. Porquê? Porque esta prova desta noite ele tinha que a passar sozinho. Ninguém podia estar com ele, porque era ele que tinha que fazer essa caminhada espiritual. Portanto, sabemos que Jacob, no seu espírito, ele se fortaleceu com oração, mas na sua parte humana ele estava aterrorizado, ele estava atemorizado, o que é que nos vai acontecer? E então, a partir do versículo 25 a 30, do capítulo 35, vemos esta narrativa do anjo e de Jacob. Alguém lutou com Jacob, portanto, durante toda a noite, até surgir a aurora, até amanhecer o dia. Vendo que o não dominava, tocou-lhe na articulação da coxa, e a coxa de Jacob se deslocou. Esse personagem disse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Mas Jacob respondeu: eu não te deixarei se não me abençoares. Ele lhe perguntou: qual é o teu nome? Jacob, respondeu ele. Ele retomou: não te chamarás mais Jacob, mas Israel, porque foste forte contra Deus e contra os homens e tu prevaleceste. Jacob fez ainda esta pergunta: revela-me o teu nome, por favor. Mas ele respondeu: por que me perguntas o meu nome? E ele o abençoou. Portanto, esta narrativa misteriosa, o Novo Catecismo, num dos seus artigos, 2573, interpreta este combate de Jacob com o anjo como símbolo do combate da oração na fé e a vitória da perseverança. Portanto, esta luta representa um combate espiritual
que Jacob travou consigo próprio, ajudado pelo anjo. Portanto, é muito importante a oração perseverante, a oração constante, principalmente no momento difícil da vida. Quando nos acontece uma coisa difícil, a nossa primeira reação é deixar cair os braços, não ter vontade de rezar, deixar cair tudo. O desânimo leva-nos a abandonar as armas. Portanto, não é assim. O Senhor manda-nos, nos momentos difíceis, orar. E Ele dá-nos o exemplo da parábola da viúva e do juiz iníquo. Por que é que o juiz acabou por fazer justiça? Porque ela bateu à porta, bateu e não deixou. E é assim que Nosso Senhor nos convida a fazer. Não desmorecer, nem deixar a nossa oração. E, portanto, nesta luta com o anjo, Jacob teve que aprender, isto é uma caminhada espiritual, no seu coração ele teve que aprender, não vai ser pela minha força que eu vou passar a prova do encontro do meu irmão. Eu não posso me apoiar nas minhas próprias forças. Esaú era um homem já de jovem de caça, um homem ousado, aventureiro, que se lançava para a frente. Jacob não, Jacob era um rapaz dócil, caseiro. E então nós vemos que Jacob teve que, no seu interior, abandonar as armas, a confiança em si próprio, nos seus talentos, na sua força. Não. Para poder realmente vencer e ser bem aceito pelo meu irmão, tem que ir com outras armas. E ele teve que aprender isto até romper a aurora. Porque nesse dia que estava a amanhecer, ele ia encontrar-se com esse irmão, ele já não tinha mais tempo para se preparar. Portanto, vocês vejam o facto de ele ter sido ferido na coxa, mostra as minhas forças são débeis e não é aqui que deve estar a minha confiança. E é curioso que só no fim da noite, no amanhecer, é que ele compreendeu quem era aquele que estava ali com ele a ajudá-lo. Nesta luta, na oração contra o seu próprio eu. Por isso, só ao romper da aurora que ele compreendeu que aquilo não era um simples homem deste mundo, mas um anjo com forma humana. Por isso, ele pediu que o abençoasse. E é interessante que esta bênção que o anjo deu tem dois aspectos importantes. Primeiro, mudou-lhe o nome de Jacob para Israel. O nome Israel significa que Deus se mostre forte. Mas popularmente, os judeus interpretaram o nome de Israel como ele foi forte contra Deus. Claro que as duas interpretações foram aplicadas no encontro com Esaú. Portanto, que Deus mostre a sua força e proteja Jacob no encontro com Esaú. E o outro sentido do nome, ele realmente foi forte e perseverante a pedir a ajuda, a graça de Deus.
E a sua oração comoveu o coração de Deus e Deus deixou-se vencer pela sua súplica. Por isso, durante o caminho, nós não sabemos qual era a intenção de Esaú, mas sabemos que quando Esaú viu o seu irmão, ele tinha o coração em paz, um coração cheio de amor, cheio de misericórdia, cheio de bondade, cheio de acolhimento. Portanto, se ele vinha com má intenção, o Senhor mudou-lhe o coração com a sua graça. Por isso, Deus mostrou-se forte, não permitindo um confronto entre os dois irmãos, e também, realmente, o Senhor concedeu as graças que Jacó implorou toda a noite, apoiado unicamente na confiança em Deus, não nas suas próprias forças. E o segundo aspecto desta bênção é o seu nome foi mudado para Israel porque ele tinha prevalecido contra os homens. O que é que isto quer dizer? Ele, durante 20 anos, que passou em casa do seu sogro, e deixou em paz e harmonia, graças à assistência do Senhor. Foi o Senhor que lhe deu forças para vencer todas as dificuldades que ele passou em casa do seu sogro. E também ele foi forte contra Deus e o venceu. Portanto, pela sua perseverança, pela sua humildade, pela sua insistência, ele conquistou a misericórdia e a graça que ele pedia de todo o coração. Por isso, vemos esta bênção do anjo é um sinal antecipado que o encontro que ele vai ter com o seu irmão vai ser bem sucedido. E assim foi. Mas apoiado não nas suas forças, mas unicamente em Deus. E este encontro terminou, revela-me o teu nome. E este caso de Jacob não é o único na Bíblia. Também o pai de Sansão perguntou ao anjo o seu nome. E o anjo respondeu: porque me perguntas o meu nome é misterioso. Portanto, não cabe a nós saber o nome dos anjos neste mundo. Por quê? Porque quando Deus dá um nome a um anjo, esse nome significa aquilo que o anjo é, aquilo que o anjo tem como graça, como carismas, como dons, e aquilo que o anjo faz. Quer ele seja enviado em nosso auxílio como mensageiro, quer seja quando ele se relaciona com Deus. E nós sabemos que os anjos pertencem ao mundo divino. Deus criou os anjos para si. E se ele os envia em nosso auxílio, é por pura misericórdia e condescendência. Mas sabemos perfeitamente que os anjos não pertencem a este mundo material. E se o Senhor, na Sagrada Escritura, revela-nos o nome de 3 anjos, é pura e simplesmente para que nós possamos ter uma pequena ideia o que é este mundo maravilhoso que nos aguarda. Por isso, para nós neste mundo, o nome dos anjos é misterioso. Como também nós, quando entrarmos no céu, vamos saber o nome do nosso anjo da guarda. Mas isto faz parte da recompensa que o Senhor nos dará por toda a eternidade. Mas
enquanto nós estamos neste mundo, nós devemos invocar o nosso anjo como a Igreja nos ensina. Por exemplo, através da Santa Missa no dia 2 de outubro, a Igreja chama aos nossos anjos, que estão conosco para nos ajudar, anjos da guarda. E é assim que devemos invocá-lo. Mas tenha certeza que no céu nós não vamos invocá-lo como anjo da guarda, mas pelo seu nome. Portanto, esta revelação dos anjos no céu fazem parte daquela realidade que São Paulo diz, são coisas que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem jamais passou pelo pensamento do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Por isso, vale a pena nós lutarmos neste mundo, porque o combate que nós travamos neste mundo tem para nós uma recompensa de valor eterno. Amém.